Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde e agora para falarmos mais uma vez sobre o CER2, o Centro Especializado em Reabilitação da APAE de Aracaju. Para falar sobre esse assunto, a Laíse Catarini, que está aqui conosco. Bem-vinda, Laíse. Obrigada. Ela que é a RT, a responsável técnica pelo setor de saúde da APAE de Aracaju. E por que o CER2? Porque a gente já falou em outras oportunidades, o presidente já esteve aqui, outras pessoas da APAE já estiveram, mas para falar do sonho que estava para acontecer, da polêmica que foi gerada, da contratualização com a prefeitura, sai, mas não sai, a verba chega, mas não chega. Claro, tivemos alguns outras turbulências, mas as coisas aos poucos estão andando. Bom, mas agora o CER2, de fato, já é uma realidade. Então a Laís está aqui para dizer a você que, porventura, tem uma pessoa com deficiência em casa ou conhece alguém de qualquer parte do estado, entre aspas, ela vai explicar, aí você pode recorrer à APAE de Aracaju. Mas vamos lá. O que seria, né, na prática agora já, o que é, efetivamente falando, o CER2, o Centro Especializado em Reabilitação da APAE de Aracaju? Como é que está funcionando na prática já? Então, o Centro Especializado em Reabilitação está funcionando em Aracaju de 8 às 17 da tarde. Nós atendemos a alguns municípios, a 67 municípios do estado de Sergipe, com exceção de alguns municípios como Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga, Santa Rosa de Lima e entre outros municípios. Mas Socorro atende, inclusive. Socorro nós atendemos, né? Sim. E é legal você começar a explicar sobre isso, porque também já gerou polêmica, né, no começo. Por que a APAE de Aracaju mas não atende mais, nesses casos, enquanto centro de reabilitação, mais aos pacientes de Aracaju? Faz parte do chamado pacto, né, Isso, entre os porque estados? foi feito um convênio com a Prefeitura Municipal de Aracaju, né, por meio da Secretaria de Saúde Municipal. E aí, esses municípios, Aracaju e o restante, dentro do convênio, não está sendo contemplado. Então, por isso que a gente não está mais atendendo Aracaju. E é até assim um pouco complicado, porque existem alguns pacientes que já são atendidos já lá. atendidos Mas esses lá. não vão ser mexidos. Esses não vão ser mexidos. Max conseguiu um Conversar, acordo, né? conversar para poder manter esse pessoal lá. Só para entender, e por isso que gerou polêmica, porque você imagina, é a APAE de Aracaju, mas é centro especializado em reabilitação. Há esse convênio com o Ministério da Saúde, que a gente já falou em outras oportunidades aqui, e logicamente tem que fazer a contratualização com a Prefeitura, que é ela quem gere aqui essa história da demanda, gere a questão dos recursos que chegam e reenvia para a APAE de Aracaju. Mas aí, de repente, quem vai atender então essa população que está fora desses 67 municípios? A APAE atende a 67 municípios, e esses outros que a Laís citou não são atendidos. O restante Então, está sendo atendido pelo CER do Siqueira Campos, Centro Especializado em Reabilitação do Siqueira Campos, que já está atuando no momento há muitos anos, desde quando a parte do Centro de Reabilitação foi autorizado, né? Então, eles que estão sendo responsáveis por estar atendendo o restante dos municípios. Não dá para lembrar tudo, mas a Laís citou aqui, Aracaju não pode, né? Você não pode ter esse atendimento por parte da APAE. Isso. Os pacientes com deficiência intelectual e física, né? Que é o CER2, 2 tipos de deficiências. Então, aí, vamos reforçar aqui. Aracaju não, Itapuranga, Santa Rosa não também, Isso. Barra dos Coqueiros não. São 8 no total, né? Depois a gente vai estar colocando para vocês aqui, dá uma olhadinha na tela, eu vou estar colocando os municípios aqui, tá? Para você, vai acompanhando quais são os que não são atendidos. Porque é mais fácil decorar os que não são, porque lembrar dos 67, né? Então, assim, fora esses que estão aparecendo na tela que a APAE não vai atender, tem os outros, né? Que você pode, de qualquer outra parte do estado, buscar aí a APAE de Aracaju. Aí eu pergunto, como é que estão surgindo essas demandas? Como é que elas estão chegando à APAE? Quais são os caminhos? Bem, após ter firmado o convênio com a Secretaria de Saúde, nós recebemos uma lista de pacientes com microcefalia que está vindo da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. São pacientes que são dos interiores que nós atendemos. E aí nós temos essa lista com cerca de 40 pacientes, mais ou menos. Estamos recebendo, está vindo de demanda, né, de 10 em 10. Então, foi estipulado desde outubro, mais ou menos, essa demanda está chegando, então ela ainda está chegando à instituição. E também o paciente ele pode procurar a instituição por meio do encaminhamento do município, através do posto de saúde do município,
né? Ao ser identificada a deficiência, ele pode vir com relatório médico ou encaminhamento médico, procurar o serviço e, se for contemplado pelos municípios, ele é inserido. Agora, é legal você ter falado sobre a questão da microcefalia, que a gente já tem batido nessa tecla em outras oportunidades. É fruto daquele surto que a gente teve, né, em relação àquela dúvida toda. É fruto do Zika, provoca microcefalia e tal, Zika vírus. Então, assim, a gente teve uma condição, assim, endêmica, né, de certa maneira. E agora a gente teve... Porque são pacientes que estão o quê? Com 2 anos de idade, em média? Isso, nós temos pacientes de, no máximo, 2 anos e meio. Porque saíram daquele período da maternidade, porque até os 2 anos a maternidade é quem dá essa assistência, não é assim? E tem pacientes até de 1 ano chegando também na instituição. Então, a maternidade, ela inicialmente começou a dar essa assistência e agora eles estão sendo transferidos para a PAI. Para a PAI de Aracaju. Mas, olha, são 40 que estão sendo encaminhados desse surto. Não significa dizer que de outros municípios também não possam chegar, enfim. A questão toda é, Aracaju vai atender aqueles que são efetivamente de Aracaju e tem o CIRAS, que a gente já falou em outra oportunidade aqui também, que ainda está se, digamos, formatando para se transformar num centro especializado em reabilitação 2. Aí ele deve assumir parte dessa demanda de Aracaju. Essa é a proposta, pelo menos é o que estava pactuado desde o início. Aí depende muito da entidade, a gente não pode entrar no mérito da questão. Então, as pessoas que, porventura, não estão nessa seara de sair da maternidade, como se disse, de microcefalia, ou qualquer outro tipo de deficiência intelectual ou física, ela pode buscar a unidade de saúde do seu município. Exatamente. Pode buscar a unidade de saúde do seu município, né? Inclusive, conversar com o médico que está responsável por aquela criança, para poder emitir um relatório, um encaminhamento, para que seja necessário, solicitando as consultas para que seja necessário a entrada na instituição. Na grande maioria dos casos, quais são os serviços que a PAI disponibiliza para que essas pessoas tenham um atendimento devido, né, no que diz respeito à saúde? Então, nós da equipe de saúde da PAI promovemos a terapia ocupacional, fisioterapia, a psicologia, não só para a criança ou para o usuário ou para o paciente, mas também para os familiares, para os responsáveis, porque a gente sabe muito bem que a reabilitação para familiar que está cuidando tem algum peso mais emocional envolvido. Então, a gente também oferece esse tipo de serviço para os responsáveis. E também tem, além da terapia ocupacional, nós temos a fonoaudiologia, inclusive também os atendimentos de enfermagem e nutrição. Além... A coisa está mais ampla agora, até por uma obrigatoriedade mesmo do próprio convênio, né? Além também das especialidades médicas, como ortopedia e neurologia. Então, hoje tem um profissional da área de neuropediatria, né, e ortopedia. Isso. E o Max já tinha dito aqui, que é o presidente da APAI de Aracaju, que dentro em breve, em função desse convênio, vai ter que ser contratado, por exemplo, um fisiatra. É mais uma especialidade. Na verdade, o fisiatra... Ou psiquiatra. O fisiatra estava mais ali entre ortopedista ou fisiatra. Ah, entendi. Então, ele já foi composto com a presença do ortopedista. O que se percebe é o seguinte, hoje é uma nova realidade. E é legal você estar acompanhando isso, porque a gente já vem batendo nessa tecla em outros programas, divulgando através das redes sociais da APAI, que aí está chegando o SER2, né? Porque a Laíse, ela como RT, a responsável técnica pelo setor de saúde, além dessa preocupação toda com a atuação dos profissionais em relação aos pacientes, ela tem que estar cuidando de relatórios e relatórios para encaminhá-los até a prefeitura. Porque é prestação de contas, não adianta simplesmente atender, né, Laís? Exatamente. Dentro do convênio com a Secretaria de Saúde, nós temos um plano de trabalho a ser seguido e todo mês, mensalmente, temos que estar comprovando não só os atendimentos, mas também algumas reuniões que fazemos com a equipe técnica, reuniões que fazemos com os familiares, entre outras atividades. Agora, inclusive, aproveitando o ensejo, eu quero que você preste atenção no que a gente vai exibir. Nós tivemos a oportunidade de conversar, de acompanhar um pouco de como foi uma das reuniões recentes entre o pessoal da saúde e também alguns dos familiares e assistidos da APAI. Veja o recadinho da nossa querida Valesca Dória, que é a terapeuta ocupacional. Veja como foi. Olá, meu nome é Valesca, eu sou terapeuta ocupacional, faço parte da equipe de profissionais daqui de Aracaju, da APAI, e estamos aqui hoje numa roda de conversa com os pais, com os profissionais,
e com a coordenadora com o intuito de trocar algumas informações, algumas dúvidas, críticas. Essa reunião, essa roda de conversa acontece uma vez no mês e é muito importante para a gente conhecer todos os pais. O relato de cada pai ajuda muito para outras mães e por isso que é importante vocês doarem para a PAI, para que tudo isso aconteça, seja doador da PAI. Tá vendo? Essa foi só uma das reuniões, mas isso é corriqueiro. É o que eu quero saber exatamente aqui da Laís. Isso é frequente, né, Laís? Exatamente. São reuniões mensais que nós realizamos com as famílias, a fim de esclarecer algumas dúvidas a respeito das terapias de reabilitação, né? Também serve como orientação para as mães. Os profissionais, eles aproveitam o momento também para fazer uma orientação mais em grupo, mais geral para as mães, a respeito do cuidado com os filhos, como também... De um modo geral, essa Isso. assistência tem que ser dada... Porque imagine se a família não tem... Pode não ter expertise de um profissional da área médica, Isso. mas precisa saber do básico, né? É. E às vezes existem aqueles casos até iniciais de mães que, do ponto de vista psicológico, ainda não aceitaram, porque isso acontece, não é? Acontece. Então é preciso ter toda essa orientação e como a coisa flui, porque existem regrinhas que têm que ser seguidas, a questão de horário, e é bom a gente finalizar falando exatamente sobre isso. Bom, Laís, alguém começou um tratamento. Ah, mas eu sou atendido pelo SER2 da PAI de Aracaju e não deu para ir, aí não foi, faltou. Olha, mas aí na semana que vem faltou. Ah, a prefeitura não mandou o carro. Que, aliás, senhores prefeitos e prefeitas, os senhores precisam ter muita responsabilidade porque enviam pacientes, alguns ficam esperando, suplicando para que a ambulância... Que são lugares mais distantes, né, municípios mais longe, mas isso é preocupante. Mas vamos lá, e essas faltas? Então... O paciente, quando ele é inserido na instituição, ele assina um termo de compromisso, se responsabilizando, o paciente ou o familiar, né, se responsabilizando por trazer ele à instituição. Então, na fisioterapia, por exemplo, nós temos 2 sessões, na maioria das vezes, durante a semana. Então, se caso o paciente tenha 3 faltas seguidas, consecutivas, sem justificativa nenhuma, ele é encaminhado para o serviço social para que o serviço social faça uma busca ativa para saber por que o paciente não está comparecendo, se há algum problema com o carro do município. Porque se houver algum problema com o carro, o próprio serviço social entra em contato com o secretário do transporte para poder viabilizar a situação, até porque é direito do usuário ter o acesso ao carro, né, para poder transportar ao centro de reabilitação. E olha que tudo isso é feito de maneira gratuita pela PAI de Aracaju. Tudo é feito efetivamente de maneira gratuita. Então, o mínimo, o básico que os municípios podem e devem fazer é disponibilizar, né, um veículo para facilitar a logística. Isso é elementar, não tem muito o que se fazer. E olha, né, para fazer com cara feia, porque tem gente que parece que vai, aí fica como se tivesse obrigado a fazer aquilo, né, e parece que está ali amarrado. Não é o caso, não vamos fazer isso, né? Estamos lidando com pessoas com deficiência, seja intelectual ou física, ou às vezes as duas coisas, que acontecem muito nesses casos. Bom, Laís Catarine, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada, que agradeço. Tem uma próxima oportunidade. Eu levei basicamente 4 meses para trazer a Laís aqui, porque, né, mas é porque ela está muito agitada lá. Obrigado, viu, Laís? Obrigada, eu que agradeço. Bom, e o nosso Inclusão e Saúde de hoje fica por aqui, agradecendo demais a você pela audiência. Fiquem todos com Deus, lembrando que você pode interagir através das redes sociais da PAI de Aracaju, que é a mantenedora deste programa, seja no Facebook, está aqui, ó, na tela para você, também pelo Instagram, você pode, né, se conectar, deixar alguma opinião, né, e principalmente no YouTube, essa entrevista e tantas outras do Inclusão e Saúde, os destaques da PAI na mídia estão lá, exatamente no nosso canal do YouTube. Você já sabe o endereço, youtube.com/apaiaracaju. Fiquem todos com Deus, obrigado mais uma vez a toda a nossa equipe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Você assistiu Inclusão e Saúde, uma realização APAI de Aracaju.